Hoje é um dia muito especial que vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. Antes de sentarmos, abre a vossa Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2. Um dos 12 profetas menores. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 22. Você não está aqui por acaso, também não está assistindo esse culto por acaso. Joel capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 22. Todos a encontraram? Amém? A partir do versículo 22. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, cortador, e o meu grande exército que enviei contra outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu sou, e eu estou no meio de vocês, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Poder tomar assento. O tema desta palavra, os 3 elementos mais relevantes na vida de um ser humano. Os 3 elementos mais importantes na vida de uma pessoa. O contexto histórico do tempo de Joel era um tempo de crise. E nós estamos passando um tempo de crise. É muito importante você ler a Bíblia, você orar, você jejuar, e você entender o momento histórico, o momento literal, para que você possa entender o momento espiritual, o momento que Deus vai te dar o discernimento de tudo que está acontecendo. O literal, o histórico, não vai invalidar o espiritual, nem o espiritual vai invalidar o literal. Aqui Deus está falando para o povo de Israel. E nós somos o povo de Deus. Então, quando você lê a Bíblia e tem o discernimento do Espírito Santo, a maneira de você viver, a maneira de você entender é totalmente diferente. Você vai ter a convicção do Espírito Santo que Deus está no controle de todas as coisas, que tudo Deus tem um plano e tudo Deus tem um propósito. O contexto desse povo veio 3 tipos de gafanhotos. O primeiro tipo de gafanhotos que veio foi o cortador. O gafanhoto cortador, ele veio, ele
corta as folhas, os galhos das árvores. E depois que ele corta, vem um migrador. Depois vem o devorador. Ele tira a casca da árvore. E vem o destruidor. Ele tira a clorofila da árvore, para que a árvore morra. Isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. E quando aconteceu todo esse contexto histórico, o povo entrou num momento de crise, de necessidade de alimento. Não tinha mais o trigo, não tinha mais o vinho, não tinha mais o azeite. Eles estavam no momento de crise. Às vezes você entrou aqui, ou você está assistindo, você está passando por um momento de crise. Mas Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele chama esse profeta chamado Joel. E ele fala para que Joel chama primeiro os levitas, para que os levitas toquem as trombetas. Quando está falando de trombetas, está falando da quinta festa de Israel, da segunda vinda de Jesus. Os levitas toquem as trombetas, porque em tempo de crise, a maioria dos levitas eles somem. Mas é nesse momento que é para nós trocar as trombetas. Aquele que tem discernimento das coisas que está acontecendo, que a segunda vinda de Jesus está voltando. Ele chama os pastores da época e fala: pastores, vão para o pátio da igreja. Vocês rasgam não as vestes. No Velho Testamento eram as vestes. Agora vocês vão rasgar o vosso coração. E vocês vão orar em pranto, com choro. E quando eles obedecem à voz do Senhor, o Senhor manda a resposta para ele. Fala para eles: não tenha medo. Não tenha medo, porque eu vou restituir tudo que foi perdido. Tudo que vocês perderam, se alegrem, porque eu vou restituir. E a primeira coisa que Deus fala que vai restituir, Ele falou o trigo. O trigo. O importante é que nós entendemos, esses três elementos não pode voltar na vida de um ser humano. Primeira coisa, ele fala do quê? Do trigo. O trigo, para ser transformado em pão, você vai ter que trabalhar. Fala para quem está do teu lado: você tem que ler Bíblia. Tem que ter sacrifício. A salvação teve sacrifício. Para você trabalhar, tem que ter sacrifício. E Jesus falou: o homem comerá e viverá do seu próprio suor. Você vai ter que trabalhar. Quer dizer o quê? Ele não falou que vai restituir o pão. Ele falou: eu vou restituir o trigo. E o trigo você vai ter que transformar ele em o quê? Em pão. E hoje as pessoas não lêem Bíblia, não oram, não buscam, não jejuam. Como a palavra de Deus já está aqui, o trigo. Quando você tem o trabalho de ler, o trabalho de entender, buscar revelação, interpretação, você que tem que buscar. A revelação, ela vem de Deus quando você busca a interpretação. Esse trigo que é a palavra, ela vai transformar em pão. E o pão alimenta. Tem pessoas, há 3 tipos de pessoas dentro das igrejas. Tem pessoa que ela só tem o pão. O pão não é a palavra, só tem o conhecimento, mas não tem o azeite, que é a unção de Deus. Fica uma igreja desequilibrada. Ou outros que é banhado de azeite, tem unção, mas não tem conhecimento da palavra, ministra heresia. E tem outro tipo de cristão, que ele só tem o vinho. O vinho significa alegria, ide, prazer. Ele só quer bênção, só quer prazer. Um tipo de pessoa que só tem conhecimento,
só o pão, mas não tem o azeite, que é a unção de Deus na vida dele. O outro, ele só vem na igreja atrás de bênção, só atrás de alegria, só atrás de ídolo, só atrás de desejo. Outros, eles é banhado no óleo, cheio de unção, mas não tem conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que ter na nossa vida esses 3 elementos na sua vida. 3 elementos. Deus, Ele está falando aqui que vai restituir para mim e para você. Não é o pão. Ele vai restituir na sua vida o quê? O trigo. E você vai ter que malhar o trigo. E depois você vai ter que pôr o trigo, fazer a massa, colocar no forno. Esse forno vai ter que ter fogo, que é a unção do Espírito. Você tem que ler a palavra de Deus. Você vai ter que trabalhar para que esse trigo se transforme em pão, para que esse pão te alimenta. Em Mateus está escrito: nos dá o pão nosso de cada. Fala para quem está do teu lado, tem que ler a Bíblia todo dia. Esse é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. O vinho representa alegria. Se você pega o trigo, malha, quer dizer o quê? Você lê a palavra, você busca. Tem tudo que você for ter, tem sacrifício. Porque o que tem sacrifício é eterno. O que nós fazemos com o sacrifício, nós valorizamos. Se você tem o pão, você vai ter o vinho, que é alegria. E se você tem o vinho, que é alegria, o vinho purifica. A palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E se você tem o pão, você é purificado, você vai ter o azeite, que é a unção de Deus na sua vida. Hoje nós podemos observar. Você pode observar, o pão está do lado esquerdo, o azeite do lado direito e o sangue no meio. Você não pode, nem eu, querer só o pão, só o conhecimento. Eu também não posso querer só a unção de Deus na minha vida, sem o conhecimento. Ou eu não posso querer só o vinho, só a alegria de Deus, só a bênção. Porque os 3 são um só. O pão, o vinho, o azeite, eles têm que estar dentro de você. O pão é Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado por mim e por você. A unção é o Espírito Santo de Deus, o azeite. Você tem que ter os 3 dentro de você, para que você seja uma pessoa equilibrada. Porque se você tem só o conhecimento, nós se tornamos egoístas. Achamos que nós sabemos tudo. Nós sabemos de tudo. Se temos só a unção, nós vamos achar que já achamos um Deus, um anjo. Não. Ou às vezes você vem na igreja só atrás de bênção, só atrás de alegria, só atrás do vinho, só atrás do prazer. Quando Deus fala para Joel, e nessa noite Ele está falando para mim e para você: se alegrem, não tenha medo, eu irei restituir o tempo que foi perdido na tua vida espiritual, ministerial, sentimental, emocional. O tempo que o gafanhoto, o cortador, o migrador, o destruidor, o que ele levou de você, eu vou restituir. Ele está falando para mim e para você: está chegando um avivamento. Ele fala: eu vou restituir e vou trazer um avivamento de trigo. Você vai voltar a ter vontade, ler a palavra de Deus. Vai vir um avivamento sobre a sua vida. Você vai ter o desejo, a curiosidade de ler a minha palavra. E quando você lê a minha palavra, você orar, você fizer o sacrifício, você trabalhar, essa palavra vai transformar em pão e vai te alimentar, vai te sustentar. Eu vou trazer para vocês
uma restituição de alegria. Muitas pessoas perderam a alegria, o prazer de viver, perderam a esperança. Eu vou restituir a alegria na vida de vocês. Pessoas que ministravam a palavra de Deus, pessoas que tinham dons espirituais, unção do Espírito Santo hoje já não tem. Então ele está falando para mim, para você nessa noite: eu vou restituir a unção sobre a sua vida. Joel, não tenha medo, se alegre. E vocês, se obedecer o que eu estou falando hoje, os levitas tocar as trombetas, quer dizer o quê? Anunciar a segunda vinda de Jesus, que é a quinta festa de Israel. Por isso que Paulo fala em Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13: não quero que vocês sofram como aqueles que não têm esperança. Porque no soar das trombetas, os mortos ressuscitarão, e nós que ficamos vivos seremos transformados no corpo incorruptível, encontraremos com Cristo nos ares. Está falando aqui da festa das trombetas. Se vocês voltar, ministrar e despertar a trombeta, você escuta de longe, alertar o povo sobre a segunda vinda de Jesus, e os pastores voltar a orar, rasgar o seu coração, quer dizer o quê? Quebrantar o seu coração, se humilhar. Eu vou restituir tudo que foi consumido pelo cortador, pelo migrador, pelo destruidor, pelo devorador. E vocês nunca mais serão envergonhados. E vocês verão que eu sou o Deus de vocês e não é outro. Eu te faço uma pergunta nessa noite. Qual desses três elementos está faltando na sua vida? O pão, o trigo você tem em casa, a palavra de Deus. Vai moer o trigo, vai entender a palavra, que ela vai ser transformada em pão. O pão significa algo que te alimenta, vai te nutrir, te sustenta. Porque vivemos num tempo de um povo desnutrido, que não aguenta nada. É o pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Você se alimentando desse pão, você não vai buscar alegria em coisas banais. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O vinho, ele fala: eu vou restituir a sua alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está trazendo um avivamento do pão, do vinho e do azeite. E você terá unção de Deus sobre a sua vida. E vocês não serão mais envergonhados. Além de ter restituição de tudo que vocês perderam, ainda as nações verão que eu sou Deus na vida de vocês. Esses três elementos não pode faltar na vida de uma pessoa. Não tem como eu ter só o pão, eu ter só o azeite, ou ter só o vinho. Eu tenho os três ou não tenho nenhum. Que interessante, quando Abraão entrega para Melquisedeque os despojos, Melquisedeque dá para Abraão o pão e dá o quê? O vinho. O que estava faltando na vida de Abraão? O azeite. O Espírito Santo de Deus intercede por mim e por vocês com gemidos inexprimíveis. Porque Deus falou: amei Jacó e me aborreci de Esaú. Se você ler nas escrituras, entre linhas, Jacó, quando ele foi embora de casa, ele colocou dentro de uma mochila
um vidrinho do quê? Uma botijinha do quê? De azeite. Deus fala: amei Jacó. Qual desses 3 elementos está faltando na sua vida? Conhecimento sem a unção de Deus nos torna egoísta. Unção sem conhecimento, vamos ministrar heresias e não vai nos levar a nada. O vinho, a alegria, o id, só o prazer, só o desejo, não vai nos levar a nada. Nós precisamos ter os 3 elementos na nossa vida: o pão que desceu do céu, o vinho que é a alegria, o azeite que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você quer restituição na sua vida? Eu quero. Eu quero. Mas precisa de um sacrifício. Moer o trigo. Pegar a palavra e você começar a ler. Ler. Você está moendo o trigo. Você está moendo o trigo. Quando você moe o trigo, você pode fazer o pão. Esse pão é Cristo, Ele te sustenta. Você vai voltar a ter alegria. E você voltando a ter alegria, a unção do Espírito Santo vem sobre você. E automaticamente o que vai acontecer? Haverá restituição. E você vai o quê? Ter as coisas abundantemente. E você vai louvar ao Senhor. Coisas maravilhosas irá acontecer comigo e com você. E jamais você será envergonhada ou humilhada. E saberão todos, o povo, que eu sou o Senhor, o Deus. E não há outro além de mim. Aí há uma recompensa. Haverá um avivamento de pão, de vinho e de azeite. Da palavra de Deus, da alegria e da unção de Deus, curando, libertando, intercedendo por mim e por você, e nós não seremos mais humilhados, envergonhados, nem confundidos, e o nome de Deus será glorificado. E quando Deus restitui, Ele não restitui. Você perdeu 2, Ele restitui 4. Você perdeu 4, Ele restitui 8. Olha a vida de Jó. Deus restituiu o dobro. Você e eu, nós precisamos prepararmos para receber esse avivamento que vai ser breve. Essa restituição para aquele que toca a trombeta, fala de Deus, anunciam a segunda vinda de Jesus. Aquele que não busca só prazer, só alegria. Aquele que tem a unção de Deus, mas tem conhecimento do pão que é a palavra. Temos que buscar conhecimento na palavra de Deus. Imagina você ir para a escola, não levar nenhum material, não levar lápis, não levar caneta. O professor está lá ensinando e você está lá. No final do ano, vai passar ou vai ser reprovado? Não perca essa oportunidade, igreja. Haverá um grande avivamento. Pessoas que não liam mais a Bíblia, ou outros que tinham conhecimento, mas não tinham unção, eles vão voltar a ler a Bíblia com os olhos espirituais. Você vai voltar a fazer as coisas de Deus com alegria.
Você vai orar, pessoas vai ser curada. Você vai ter os dons espirituais sobre a tua vida. As pessoas vão olhar para mim, para você e vai perguntar como ela conseguiu chegar lá. Como ele conseguiu chegar lá. A única resposta que eu e você vamos ter para falar para essa pessoa: Deus nos leva a lugares que excede todo entendimento humano. Mas você precisa ter o pão, o vinho e o azeite. A palavra, conhecimento da palavra, a alegria, a unção do Espírito Santo. Amém? Esta é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. Restituição. Se algum desses elementos você não tem, busque. Tem coisa que temos que pagar o preço. A graça é de graça, mas não é barata. Se você perder o pão, automaticamente você perde a alegria. Se você perder a alegria, você vai perder a unção de Deus também. Tem pessoas que falam: Deus não tira a unção que Ele dá. Ele não tira mesmo. É nós mesmos que tiramos. Tem pessoas que você via ministrar de uma maneira, de longe Deus curava. Às vezes você vê em um estado que só Deus. Vamos buscar o que Deus está ordenando nessa noite. Rasga o seu coração, se humilha, chora, pranto. Levitas, toque a trombeta, anuncia a segunda vida de Jesus, para que haja um tempo de restituição, e virá chuva serôdia e temporã na minha vida e na sua vida. Vamos nos colocar de pé? O povo de Israel, imagina nós, Deus permitiu tudo isso. Você que Deus falou contigo nessa noite, curva a vossa cabeça e ora a Deus. Você sabe se está faltando pão, que é você ler a palavra, é porque você não tem moído o trigo. Falta esforço, falta sacrifício, para que esse trigo seja transformado em pão. Ou se na sua vida está faltando a alegria, que é o vinho, porque está faltando o pão. Ele é o nosso pão de cada dia. Todo dia temos que ler a palavra de Deus. Ou você não tem a unção de Deus sobre a sua vida, está faltando. Fala para Ele: Senhor, eu quero esse avivamento sobre a minha vida, sobre a tua igreja. Você é a igreja do Senhor. Ele está falando: eu quero trazer de volta para vocês a revelação da palavra, o conhecimento da palavra, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de orar, o desejo de me buscar, o desejo de você subir ao monte. Eu quero trazer esse avivamento para você. Eu quero trazer para você a alegria que foi tirada da sua vida. Eu quero trazer para você essa alegria. Eu quero trazer de volta o azeite, o Espírito Santo sobre a minha igreja, sobre vocês. E eu quero que vocês nunca mais sejam humilhados, nem envergonhados. Ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida. Mas entenda que a graça é de graça, mas não é barata. Você tem que ter o sacrifício de moer o trigo, de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar entendimento, interpretação. Nós temos que buscar só a iluminação que vem do Espírito Santo.
E nós não queremos mais sacrifício. Muitas pessoas estão hoje só atrás de profecia, atrás de prazer, só atrás do vinho. Outros só estão atrás de unção. Outros só atrás de conhecimento. Só que os três ele traz a sabedoria que vai além do conhecimento. Você quer restituição na sua vida? Eles vão louvar e você rasga o teu coração. No Velho Testamento era para rasgar as vestes, se humilhar, jogar terra, pranto. Hoje é rasgar o nosso coração. Quando nós rasgamos o nosso coração, significa humildade. Eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, entrarei e cearei com vocês e restituirei o tempo que foi consumido. Ora você. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Recebe alegria nessa noite, na sua alma. Alegria traz saúde. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Se rende a Ele nessa noite. Se rende a Ele nessa noite. Se rende a Ele nessa noite. Se prostre diante dEle nessa noite. Abre o teu coração, rasga o teu coração nessa noite. Da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça. Roubaram a tua alegria. Roubaram a palavra, o pão que foi dirigido para a sua vida. Roubaram. Roubaram. O ladrão veio matar, roubar e destruir. E ele mandou te dizer: eu vim para que você tenha vida, e vida com alegria, e vida abundante. Receba nessa noite a alegria de Deus sobre a tua vida. Receba a unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Receba a palavra de Deus sobre a tua vida. Jesus, para conhecer-te mais, eu me rendo. Receba já o avivamento. Esse avivamento. Receba o avivamento na sua vida. Você que está em casa, receba avivamento na sua vida espiritual, ministerial, sentimental, familiar, emocional. Receba esse avivamento. Rasga o teu coração, abre para Ele nessa noite. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Ao vento de Atos 2 aí, ó. Como um vento, Receba avivamento. Receba alegria. sobre
Receba a unção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Faz teu querer. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Receba da parte de Deus. Faz teu Está aí de volta. Está aí de volta a alegria. Está aí de volta a cura. Está aí de volta a sua saúde. Está aí de volta a sua família. Está aí de volta o teu ministério. Está aí de volta a tua empresa. Está aí de volta os planos e o sonho de Deus sobre a tua vida. Receba esse avivamento nessa noite. Pra conhecer-te mais, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, Levanta a sua mão. Receba o pão vivo que desceu do céu. pra conhecer. Receba a restituição do vinho, a prefiguração da alegria. Receba o Espírito Santo, a unção de Deus sobre a sua vida. Dá lugar para Ele, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Alegrai, Ele falou: alegrai, regozijai, alegrai, regozijai, que nunca mais vocês irão passar por isso. Alegrai, regozijai, todos dirão que eu sou o Senhor, o teu Deus. Vocês não serão mais humilhados, vocês não serão mais enganados. E diz o Senhor: eu vou restituir tudo. Sei. Eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Para conhecer Jesus, é só se rendendo. Quando nós levantamos a mão, nós falamos: Senhor, eis-me aqui. Eu já tentei fazer de tudo, não consegui. Faça da minha vida o que o Senhor quer. Aquela mulher, ela ungiu os pés de Jesus com bálsamo, simbolizando o azeite. Davi falou: unge a minha cabeça. Qual é a diferença? A unção do pé não pode subir para a cabeça. E a unção de Deus vem da cabeça. Dai-nos hoje o nosso pão. É melhor o pão dele do que o nosso pão. O nosso pão nós conseguimos com sacrifício. Esse pão aqui você consegue com jejum, oração e lendo a palavra de Deus. Que pão você prefere, o seu ou dele? O seu, o meu, nós vamos conseguir com sacrifício. Esse pão que vem do céu, que é Ele, é só com jejum, obediência e oração. Amém? Recebe esse renovo de Deus na sua vida. O pão, que é a palavra, o vinho, que é a alegria, e o azeite, que representa a unção de Deus e o Espírito Santo. Eu chamo os diáconos aqui na frente.
nós já vamos ministrar também a Santa Ceia. Ele falou que vai restituir o trigo ou o pão? O trigo ou o pão? Então você vai ter que ter sacrifício, boa vontade de transformar o trigo em... Você vai ter que moer. Moe o trigo. E ele vai ser transformado em pão. Aí sim ele vai trazer o vinho, que é alegria. E o vinho vai te purificar. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aí vem a unção de Deus. Pastor Silvio, o senhor ora para os pães, os elementos da Santa Ceia. Os irmãos estão segurando ali o pão e o vinho. Só falta o quê? Ele já está no nosso meio, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. Estenda suas mãos em direção aos elementos. Pai, nós rendemos glórias a Ti, exaltamos o Teu santo nome. Na Tua grandeza, na Tua santidade, Senhor Deus, nós Te louvamos. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa noite, nesse momento de comunhão, Senhor Deus, com os nossos irmãos, Senhor Deus, comungando, Senhor Deus, do Teu corpo, Senhor Deus, ó Pai querido, partilhando, Senhor Deus, nesse momento do pão que representa o Teu corpo, porque nós somos um no Senhor, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado pelo vinho que representa o Teu sangue que foi derramado naquela cruz em nosso lugar, para nos purificar, para nos santificar, para que hoje pudéssemos estar diante da Tua presença, Deus Santo, bendito e maravilhoso. Glórias a Ti, Te agradecemos pelo Cordeiro vivo, pelo Senhor Jesus, que deu a sua vida em nosso lugar, para nos resgatar, para nos salvar. Por isso nós Te exaltamos e Te agradecemos por esse momento em que nós lembramos do sacrifício do Senhor, que nos faz um só corpo em Ti, que nos santifica, que nos capacita para estarmos diante da presença do Santo Deus. Glórias a Ti eternamente, Te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que recebi do Senhor, no que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de ter averseado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele é um memorial, poder servir. Igreja, que a Santa Ceia do Senhor. Se você que tem um tempinho também para você quiser orar, pedir perdão de alguma coisa, Deus ele não vai esperar que nem nós, deixa passar minha raiva que eu te perdoo, não. Na hora ele te perdoa. Alimenta do pão e depois do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Enquanto eles estão servindo,
E um dia nós vamos tomar uma santa ceia junto com Ele. Você sabia que a Santa Ceia é algo tão espiritual? Se você tomar com fé e crendo que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, você é curada. Tem pessoas que é curada instantaneamente na hora da Santa Ceia. Todos pegaram? E tendo dado graça, partiu o pão. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Comei o pão. Semelhante modo, depois de ter havido ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança, é o novo tempo, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer do pão e beberes do cálice, anunciai a morte de Jesus até que Ele venha. Toda vez que você toma o cálice, você está ratificando, confirmando a aliança que você tem com Ele. Ele é o teu esposo, Ele é o teu marido, você é a igreja de Deus. Tomai e seja curado, porque esse sangue, Ele nos livra de toda a condenação, de todo o pecado. Tomai. Você pode glorificar por fazer parte dessa aliança. Ereba subiar. Você pode glorificar porque você tem o pão, você tem o sangue, você tem o azeite. Você pode glorificar que você tem o conhecimento da palavra, que você tem a alegria, que você tem a unção do Espírito Santo na sua vida. Você pode aplaudir Ele nessa noite, porque Ele está e se faz presente nesse lugar. Você pode glorificar, porque Ele está restituindo a tua saúde. O que você perdeu, Ele vai te exaltar. Você não vai ser mais envergonhada, você não vai ser humilhado, e todos verão que Ele é o único Deus na sua vida. Chega. Você vai ver o avivamento. Quando fala avivamento, é alegria em todas as áreas da nossa vida. Avivamento, o que estava morto, Deus, nessa noite Ele está falando: estou dando vida, estou devolvendo a sua esperança. Pai querido, em nome de Jesus, nós te glorificamos por ser participante do teu corpo e do teu sangue. Só assim estamos purificados dos nossos pecados. O amor de Deus, a graça, a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com você nesse novo tempo, nessa nova trajetória, nessa restituição para a glória de Deus. Você que crê,
Você aplaude ao Senhor nessa noite? Está terminado em nome de Jesus. Se Ele não voltar, se as trombetas não tocar, estaremos aqui quarta-feira a partir das 20 horas. Deus vos abençoe.